Padre critica Francisco em carta aberta. Gente, eu sou o professor Emílio, você está na TV Nossa Senhora de Fátima e também no meu canal. Olha, Padre critica Francisco em carta aberta. Distribuiu essa carta para a internet inteira para todo mundo poder ler, hein? Primeiro vamos fazer um resumo rápido de mais uma crise aberta por Francisco. No dia 13 de março, ele mandou fechar todas as igrejas da Itália por 3 semanas. Cardeais e bispos inundaram o Vaticano com telefonemas reclamando da decisão de Bergoglio. Poucas horas depois, no dia seguinte, as igrejas foram reabertas, mas não para missas, apenas para orações. A crise chegou no auge, o Vaticano tinha mostrado ao mundo que a igreja bergogliana não é necessária. Ao primeiro sinal de doença, o Vaticano simplesmente fecha todas as igrejas no país todo. Então, o padre Dom Francesco d'Erasmo, da Diocese de Civitavecchia, escreveu uma carta aberta dirigida a Bento XVI, a Bergoglio, aos bispos e a toda a Igreja Católica. Agora eu vou ler a carta dele para você ter ciência do conteúdo, preste atenção. Carta aberta ao meu bispo, ao legítimo sucessor de Pedro, esse aí é o Bento XVI, àquele que está sentado na cadeira de Pedro, é o Bergoglio, ao bispo de Roma e a todos os bispos da Itália e de toda a Igreja Católica. Eu, Francesco d'Erasmo, sacerdote da Ordem dos Presbíteros da Igreja Católica, ordenado em La Storta em 26 de junho de 1999, portanto, um padre moço. Em plena posse de minhas faculdades, digo: não basta cansar a paciência dos homens, porque agora você também deseja cansar a do meu Deus? Por anos você tem desprezado o temor de Deus, pressionando de qualquer maneira o acesso sacrílego aos sacramentos e ofícios eclesiásticos, enganando o povo de Deus sobre a verdade da fé católica a esse respeito e abusando de sua autoridade. E agora você tem tanto medo de contágio que quer impedir que os fiéis acessem o sacramento? Por que você nunca removeu de católicos de nações inteiras o dilema de ser excomungado por apostasia ou pagar impostos à Igreja Católica, como na Alemanha, por exemplo? Na Alemanha, o sujeito católico é obrigado a pagar o imposto da Igreja Católica. Se ele disser que ele é católico para o governo, já é descontado o dinheiro na hora, na folha de pagamento, tá? Hipócritas, o que é mais importante para você? Servir a Deus ou a Mammon? Você substituiu os seus ídolos por Deus. Mammon aí, no caso, é justamente a representação de dinheiro, coisas terrenas, posses, a parte material do mundo. Não acredite que você está fugindo da raiva iminente. Você pode brincar com a pele dos fiéis, porque não tem a menor ideia do que significa para um verdadeiro católico ser privado da graça dos sacramentos. Um cristão está muito pronto para perder a vida, mas ele não pode viver sem os sacramentos. Mas isso não desce ao seu coração. Tanto é assim que podemos celebrar por conta própria e nos absolver entre nós. E os pobres fiéis? O padre está dizendo isso porque os padres podem celebrar em particular e em privado. Os padres podem um confessar com o outro, mas e os fiéis com as igrejas fechadas? Ainda ontem foi o 7º aniversário de um evento que foi fundamental em tudo isso. É justamente o 7º ano de pontificado aí, justamente do Bergoglio. Há apenas 7 anos começou a situação em que na igreja o poder supremo está nas mãos daquele que defendem a igreja das portas abertas. Ontem mesmo, exatamente na diocese do Vigário de Cristo, exatamente na sua diocese, o fechamento das portas às igrejas foi decidido para proteger do vírus. E quem protege os fiéis dos lobos vestidos como cordeiros?
E quem protege os fiéis de uma vida sem a graça dos sacramentos? Ontem mesmo Jesus disse no Evangelho: se eles não ouviram Moisés e os profetas, eles não ouvirão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Eu sou um burro pobre e pecador simplório. Não posso ir até você com nenhuma autoridade específica. Não tive revelações particulares, senão a voz da consciência. Então eu apelo à sua razão, à sua consciência, se seu coração também está fechado. Arrependa-se, converta-se e creia no Evangelho. Evite que o Senhor precise repetir para você, como a Pedro: afaste-se de mim, Satanás, porque você não pensa segundo Deus, mas segundo os homens. Ajudei muitos no seu leito de morte como sacerdote. Nunca é tarde para voltar a Deus. Eu imploro, deixe-se reconciliar com Deus. Peço perdão a muitos que não são cúmplices nas coisas que denuncio. Obviamente não estou falando a todos indiscriminadamente. Peço aos fiéis que rezem por todos os seus pastores. Eles não precisam sofrer o destino dos viticultores assassinos. Mas se vocês, destinatários dessa minha carta, sentiram a tentação de lutar comigo, de suprimir a verdade que eu estou dizendo, lembro o destino do faraó. Eu me lembro das palavras de Gamaliel ao Sinédrio: não seja tolo. Além disso, se vocês me perseguirem, só darão visibilidade a essas minhas palavras. E alguém deve se lembrar disso por experiência própria. O Senhor nunca me abandonou. Até os demônios já perceberam isso. Você que pisou na palavra de Deus, releu a última página do Apocalipse? Jesus nos avisou que o céu e a terra passarão, mas suas palavras não passarão antes que tudo seja realizado. Todos os demais são responsáveis por suas próprias decisões e omissões. Ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ofereci minha vida no sacerdócio e tento oferecê-la, apesar de minhas muitas traições na fidelidade diária. A Ele renovo pelas mãos de Maria Santíssima, Mãe Imaculada de seu divino Filho Jesus Cristo, a oferta e consagração de todo o meu ser, para que tudo em mim, que seja um obstáculo à glória de Deus, seja queimado pelo fogo do Espírito Santo, e tudo que resta não passa de uma humilde coroa lançada aos pés do Cordeiro para a glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na fé, Francisco de Erasmo, Diocese de Citavitia, Tarquínia, 13 de março de 2020. Gente, existem padres que estão se rebelando contra o Bergoglio. Existem bispos também que já estão se rebelando contra ele. Muitos fiéis já viram um embuste. Muitos fiéis estão percebendo que ele não é papa, faz tudo o contrário, tudo diferente do que Bento XVI fazia e a igreja de 2000 anos fazia até Bento XVI. O nosso Papa continua sendo Bento XVI. Rezemos pelo nosso verdadeiro Papa e rezemos para que o Senhor não permita que o vigário da ONU seja um agente de destruição do nosso mundo, das pessoas e da fé. Paz e bem.